pessoal! Esse é mais um Mães no Canadá. O projeto Mães no Canadá é formado por 12 mamães que estão em cidades diferentes aqui no Canadá e todo dia 20 do mês a gente dá a nossa perspectiva sobre o mesmo tema. E o tema do mês de hoje é filhos bilíngues, que é uma coisa assim, obviamente, de grande benefício para as nossas crianças, até porque eles estão imersos num país que fala inglês ou francês e em muitas cidades fala-se os dois idiomas de uma forma muito frequente. Aqui onde eu moro, em Mississauga, é muito predominante o inglês. Raramente eu vejo alguém falando francês, mas na época que eu morava em Ottawa, a gente ouvia muito falando francês. Era muito mais comum essa interação tanto em inglês quanto em francês. Aqui dentro de casa a gente fala português, eu falo português com o Oliver e o Oliver fala português comigo, e isso é uma regra. Desde que o Oliver nasceu, eu e o pai dele, a gente criou essa regra que com o Oliver só se falaria em português. Isso porque toda a família dele está lá no Brasil e vai ser uma língua que, se a gente não praticar com ele, ele não vai aprender naturalmente, porque ele está imerso, como eu falei, numa cultura que tem toda a escola, toda a dinâmica, e a grande maioria dos amiguinhos dele vai falar inglês, então ele já vai aprender naturalmente o inglês. Cabe a gente aqui dentro de casa, no meu caso, na minha casa eu falo português e na casa do pai dele ele também fala português. Sempre que a gente pode, a gente incentiva o Oliver a falar mais português, mesmo que seja na frente de outras pessoas que não entendam. Ou seja, a regra vale bem para dentro de casa, mas quando eu tô fora na rua com o Oliver, eu falo em português com ele, porque é importante que ele aprenda um vocabulário. Mas deixa eu voltar a fita um pouco, tá? Esse assunto é uma coisa assim que, de fato, gera uma ansiedade, principalmente para as mães que estão trazendo crianças já maiorzinhas, que já sabem falar o português muito bem, que foi criado no Brasil, e vem morar aqui no Canadá, dá uma certa ansiedade de como a criança vai se adaptar, se a criança vai aprender rápido o inglês, vai saber se comunicar na escola, etc. Eu sei que essa ansiedade existe e é válida, é super válida, mas a realidade é que as crianças aprendem super rápido. O cérebro de uma criança é como se fosse uma esponja mesmo, e eles aprendem e se adaptam muito rapidamente. Quanto mais cedo, mais rápido esse aprendizado. E a minha experiência, particularmente com o Oliver, né? Eu sei que é diferente porque ele nasceu aqui no Canadá, é que quando ele foi para creche, né? Ele foi para creche com 18 meses, ou seja, menos de 1 ano e meio, ele só tinha toda a experiência dele em português dentro de casa, comigo e com a minha mãe que estava aqui na época. Então, Neve quer participar do vídeo. Fica aqui. Então, o Oliver começou na creche com 18 meses e ele já estava começando a se comunicar com palavrinhas, né? Palavras pequenas, tipo leite, né? Ele fala... Oi, Neve, quer vir pra cá? Quando ele dizia leite ou... Eu não me lembro exatamente quais as palavras que ele falava nessa época, mas o que eu queria ressaltar é que eu ensinei para Oliver, desde bebezinho, algumas palavras-chave na forma de gestos, né? Que é a linguagem dos sinais. Então, foi uma coisa bem básica, por exemplo, assim, para dizer que tá bom, né? Já encheu, ou já all done, que é em inglês. Quando ele queria, acho que era leite, eu não me lembro agora como que eu fazia leite, mas tem algumas palavras que eu ensinei para ele na linguagem de sinais e que durante a transição para ele ir para a creche foi muito importante, porque ele já sabia comunicar com aquela linguagem, ou seja, comer quando ele estava com fome. Então, se há uma oportunidade para a mamãe que está com o bebezinho ainda de pensar e considerar, não é difícil, principalmente se for só algumas palavras, só as palavras principais. Lá na creche dele, quando ele começou, as professoras muito boas, muito atenciosas, até pediram para que a gente escrevesse as palavras principais, como água, escrevesse como é a pronúncia da palavra, não exatamente como a palavra é
em português, mas como é o som para que elas pudessem entender caso ele falasse. Então, ele foi muito assim, desde cedo, né, no ambiente em português, dentro de casa, a gente sempre cantando musiquinha em português, conversando em português com ele, e na escola o contrário, né, na escola que eu digo, na creche. Musiquinha em inglês, conversa em inglês, e hoje Oliver tem uma facilidade gigante de mudar de uma língua para outra. Que é uma coisa que nem eu consigo fazer tão facilmente. Se eu tô conversando em português, para eu virar para o inglês, voltar para o português é uma dificuldade. Já para Oliver, ele olha para uma pessoa e fala em português, olha para o outro, fala em inglês e assim vai. É muito simples a transição para ele. E ele tem um vocabulário gigante já, tanto em inglês quanto em português. É uma coisa que eu fico assim, impressionada, como ele já aprendeu até fazer concordância em português, usar o plural, assim... É muito fofinho. Até 2 semanas atrás, ele usou o oxe, que é uma coisa que eu uso muito, né? Que é uma coisa nordestina. E foi muito bonitinho ouvir ele falando. E ele fala também com um sotaque igual ao meu, que é muito fofinho. Ou seja, a gente acha e faz dentro de casa, né? Mantém o português, porque naturalmente ele vai aprender inglês. Ele fala super bem inglês também. Ele sabe cantar musiquinha em inglês, sabe cantar musiquinha em português, e ele não mistura, é uma coisa muito boa, ele não mistura. Quando ele tá falando em português, ele fala as palavras em português, quando ele tá falando em inglês, ele fala as palavras em português, e tem sido muito legal ver que uma criança assim, de 3 anos e meio se comunica tão bem, tão fácil nas 2 línguas. Para os pais que estão vindo com crianças maiorzinhas, que fiquem assim mais tranquilos, porque eu conheço várias famílias que vieram com crianças, não só que falavam português, mas outras línguas, e que eles aprenderam muito rápido, em questão de meses, já estava fluente falando em inglês. Então eu sei que dá uma certa ansiedade, mas a minha dica é mantenha o português dentro da sua casa. Senão a criança vai perder mesmo, porque não tem outra forma da criança construir vocabulário ou saber concordância se você não praticar com a criança. Dentro de casa, porque fora de casa não vai ter essa oportunidade, a não ser que a criança vá fazer um curso de português particular com alguém. Então fica a dica de que você, como pai ou mãe, tem que ter a responsabilidade de manter isso. E não cair na armadilha de, vou falar inglês porque eu também quero aprender. Mas com o seu filho dentro de casa, criar o hábito de somente português dentro de casa e fora de casa, na escola, no parquinho, o que for, você pode, né, falar inglês com a criança se quiser. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Oliver tá super comunicativo, eu vou tentar mostrar alguns vídeos dele falando, se eu conseguir, porque ele não gosta muito que eu filme ele corre e ele muda de atitude quando eu começo a filmar. Mas vejam os vídeos e os blogs das outras mamães e a gente se vê no próximo dia 20 com o Mães no Canadá ou aqui no canal do YouTube com outro vídeo também. Um beijo, tchau! Escondeu o pé, agora vamos lavar na água. Vamos lavar o pezinho na água do mar. Vamos lá na água. Tem muita sabe diferente. Sim. E o que mais? Tem a espátula? Sim. Cadê a espátula? Tá aí, ó, do cabo vermelho. Do cabo vermelho. E ela faz o quê? Ela raspa a construção. A construção? Sim. Ali é a construção. Aqui não, ainda não. Aqui esse quarto ainda vai fazer construção. Ainda não começou. Não começou. Não, ainda não. Tá quebrando. Não tem nada aqui. Como assim? Vai Eu- fechar? Sim, vou fechar. Bem cuidado. Tá pra fora o cabo da espátula, por isso você não tá conseguindo fechar. Isso, mais pra dentro. Faz pra dentro. Uhum. Assim. Sim. A, B, B, C, B, D, D, E, E, F, F, G, H, I, J, J, K, K,
L, L, M, M, N, N, O, O, P, B, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, signo,